Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram, por herança, meses de vaidade. Noite de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e me farto de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões, de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha carne, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois a vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto a estime e ponhas nele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, de madrugada me buscarás e não existirei mais. Então, respondendo Bildade, o suíta disse: Até quando falarás tais coisas? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso. Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça, se teus filhos pecaram contra ele? Também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a tua morada, a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão eles? Não te falarão? E do seu coração não tirarão palavras? Porventura, cresce o junco sem lodo? Ou cresce a tábua sem água? Estando ainda na sua verdura, e ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim não as veredas de todos quantos assim são
as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita se acabará, cuja esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Está viçoso antes que venha o sol, e os seus brotos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se estrelaçam junto à fonte, enlaçando-se até no pedregal. Mas arrancado do seu lugar, ninguém saberá que esteve ali. Certamente esta é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó em seu lugar. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem apoiará aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saiba. Ele é o que os transtorna no seu furor. Ele é o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol, e este não sai. Ele apaga as estrelas. Ele é o que, sozinho, estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul. Ele é o que faz coisas grandes, que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que se não pode contar. Ele passa adiante de mim e não o vejo, torna a passar e não o sinto. Se ele pegar alguma coisa, quem lhe falará ou lhe fará restituir? Quem lhe dirá o que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderá eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. A quem, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem o observará? Quem o obrigará a comparecer? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ele me declarará perversa. Se for reto, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é então? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiriam e não viriam o bem. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como a aiga que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tornarei e tomarei alento. Sofrerei todas as minhas dores,
porque bem sei que não me terá por inocente. E sendo eu ímpio, porque trabalhei em vão, ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, me lançaria no lodo e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim, porque ele não é homem como eu, e quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo.